Então, recapitulando, tá? Na última aula, nós vimos que ao final da terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo ele foi preso em Jerusalém. Você lembra? Ele voltou da terceira viagem missionária, ele foi preso em Jerusalém. E os judeus queriam matá-lo. Você lembra que os soldados vieram proteger Paulo, Paulo foi mantido sob custódia, aí ele foi levado ao Sinédrio, ele levou um tapa no Sinédrio, quase brigaram de novo, e ele foi mantido aí sob custódia do comandante Lísias. No dia seguinte, mais de 40 judeus fanáticos fizeram um voto que Deus amaldiçoasse se eles comessem ou bebessem antes de matar Paulo. Olha que tipo de voto, né? Tá vendo? Que tipo de voto, né? Que Deus nos amaldiçoe se a gente comer ou beber antes de matar Paulo. Como é que Deus pode participar de um voto assim, né? E o plano era o seguinte: convocar outra reunião do Sinédrio, porque aquela não tinha terminado bem. Convocar outra reunião do Sinédrio, Paulo teria que sair da fortaleza onde ele estava e ir caminhando até lá, né? E eles estavam planejando, então, no templo, ficarem escondidos, os 40, infiltrados, e eles tinham aquelas sopas compridas, né? Provavelmente trariam adagas debaixo daquelas sopas, e mesmo com os soldados, eles esfaqueariam Paulo, tá? O sobrinho de Paulo fica sabendo disso, avisa o apóstolo e, por sua vez, avisa o comandante romano. O Lísias, então, o comandante romano, percebendo que o problema era explosivo e bem maior do que ele imaginava, ele manda a encrenca para o governador Félix. Isso está em Atos 23 a 25. Então, Paulo agora sai de Jerusalém, Paulo é enviado para Cesareia com uma carta explicando a situação, e Paulo vai com um forte esquema de segurança à noite para Cesareia, tá? Então, agora, a partir de agora, nós vamos começar a ver o julgamento de Paulo, onde ele vai testemunhar o evangelho para governadores e reis. E isso vai culminar lá em Roma, tá? Então, essa lição de hoje, ela trata das 3 principais ocasiões que Paulo se defendeu perante 3 governadores: Félix, Festo e Agripa. Então, tudo isso que nós vamos falar hoje aconteceu na cidade de Cesareia por um período de 2 anos que Paulo ficou preso, tá? Então, fazendo essa breve introdução, vamos já começar, tá? E a nossa revista começa dizendo de Paulo diante de Félix. Uma vez que Paulo chegou em Cesareia, ele começou a ser julgado perante Félix. De acordo com relatos históricos, esse Félix era um cara cruel e mau. E para o julgamento lá em Cesareia, chegaram lá em Cesareia o sumo sacerdote Ananias, alguns líderes do povo e um advogado chamado Tértulo. Por que eles contrataram uma espécie de advogado, né? Porque esse Tértulo provavelmente conhecia as leis romanas a fundo, e esse julgamento ia ser em grego. Vamos ver como é que foi? Atos 24, do versículo 5 ao versículo 7. Nós achamos, de fato, que este homem é uma peste. Ele provoca desordens entre os judeus do mundo inteiro, e é também o líder do partido dos nazarenos. Além disso, tentou profanar o templo, e então nós o prendemos. Nós íamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas o comandante Lísias veio e o tirou de nós à força. Certo, então, nesses 3 versículos aí, você vê as acusações que foram feitas contra Paulo. Os judeus foram até Cesareia e Paulo estava preso porque ele era cidadão romano, e eles apresentaram as acusações. Veja, foi o sumo sacerdote, foi lá, foi advogado, então a coisa era séria. Eu fiz uma tabelinha aqui para a gente ver quais eram as acusações e qual foi a defesa de Paulo, né? Eu gosto de tabela porque tabela ajuda a gente a entender. Então aqui de um lado você tem as acusações dos judeus, que é esse texto que foi lido, e você tem a defesa de Paulo, que é do 11 ao 21, que a gente não vai ler, mas eu pus aqui. Então, qual que era a acusação dos judeus? Era a seguinte: Paulo provoca tumultos entre judeus em todo o mundo. E a gente tem visto nas viagens missionárias, né, que realmente havia um monte de tumulto, né? Sempre acabava. Se lembra que em Éfeso, por exemplo, ficaram 2 horas gritando lá, viva a Diana dos Efésios? Então, tumulto havia, mas é verdade essa acusação que Paulo provocava? Sim ou não? Quem que provocava tumulto?
os judeus, que acabavam provocando tumulto. Teve uma cidade que os judeus até foram conversar com os bandidos na praça, né? Sempre era assim. Paulo ia para uma outra cidade, os judeus daquela cidade anterior iam viajar até lá. Então Paulo se defende dizendo o seguinte, ó, eu estive poucos dias em Jerusalém e não provoquei nenhuma desordem. Ele fala também, eu estava com poucas pessoas, então não causei tumulto nenhum. Ele fala também aí no versículo que Paulo é líder do partido dos nazarenos. Jesus veio de Nazaré, lembra? E os escribas e fariseus, eles tinham um ditado que de Nazaré não podia vir coisa boa. Então já era uma discriminação com Nazaré, com Jesus. E agora Paulo é ligado a esse contexto. Olha, ele é líder daquele pessoal. Jesus morreu, mas ele ficou como líder. E o que ele estava tentando dizer? Que é uma religião ilegal, né? Não era uma religião reconhecida e protegida pelas autoridades romanas que nem os judeus, tá? Qual que é a defesa de Paulo? Paulo fala o seguinte, olha, eu sigo o caminho do Messias, tenho a mesma esperança em Deus da ressurreição daqueles que me acusam. Paulo fala, eu creio na ressurreição, eles também creem, então não é uma religião ilegal. Uma terceira acusação contra Paulo, e talvez essa para os judeus era mais grave, né? Preste atenção nessa acusação. Paulo tentou profanar o templo. Já foi acusado de alguma coisa assim? Ó, ele tentou fazer algo errado. Eu não sei se você já viu uma acusação assim, né? Não é que ele fez algo, ele tentou fazer. Essa era a acusação. Qual que era a acusação? Eles viram Paulo andando nas ruas da cidade e viram Paulo no templo. Só que eles viram Paulo na rua da cidade com Trófimo, que era um grego, não é nada, lá de Éfeso. Eles montaram então de que Paulo tentou levar Trófimo para as áreas proibidas para os gentios no templo. Tentou. E qual que é a defesa de Paulo? Não tem testemunha disso. Ninguém vai testemunhar. E tem um detalhe interessante aqui, que se Paulo tivesse feito isso, quem deveria estar no julgamento não era Paulo, era Trófimo. Era ele que deveria ser julgado e morto, de acordo com a lei judaica. E, por último, os judeus dizem, ó, a gente ia julgar Paulo, só que o comandante Lísias tirou ele da mão da gente à força. Trouxe lá os soldados, agiu com violência contra nós. Né? Isso que os soldados tiveram que carregar Paulo numa escada, carregar, porque os judeus estavam gritando, mata, mata, né? Então foram os soldados que agiram com violência e tiraram, não deu tempo de julgar Paulo. E a gente ia julgar. O que Paulo fala? Paulo fala, olha, eu tive diante do Sinédrio e o Sinédrio não me condenou. Você lembra que Paulo falou no Sinédrio? Ó, eu sou a favor da ressurreição. E aí tinha dois partidos no Sinédrio, né? Os saduceus e os fariseus. Os saduceus não criam na ressurreição, os fariseus sim. O Sinédrio ficou dividido e começaram a brigar. E a coisa, já ia o comandante Lísias ficou com medo de despedaçarem Paulo na reunião do Sinédrio. Então Paulo fala isso, olha, não me julgaram. Então aqui está o quadro de acusações de Paulo e as defesas. Eu pus esse quadro aqui já porque as próximas acusações elas não vão ser diferentes disso aqui. Tá? Sempre vai nessa linha aqui. Paulo profanou o templo, Paulo causa tumulto, e a defesa também vai ser nessa linha. O que a gente pode concluir dessas acusações? É interessante saber que na Judéia, naquele tempo, havia muitos revolucionários e candidatos a Messias, né, que se levantavam contra o Império Romano. Então, o que o Tértulo e os judeus queriam? Queriam classificar Paulo como uma espécie de terrorista, jogar na mesma... Ó, ele é um terrorista, ele vai levantar uma insurreição contra o Império Romano, tá? E diante dessas acusações e diante dessas defesas, o que Félix faz? Ele adia o julgamento. E aqui uma pergunta para você. Por que Félix não resolveu de cara esse assunto? Porque pela presença do advogado, o sumo sacerdote, estava todo mundo ali. E o esperado era isso, gente. O esperado era que se fosse ali e resolvesse e todo mundo fosse para casa. Por que Félix adiou o julgamento? Então, é essa a questão, né? Quer dizer, por que não fechou ali naquele dia? É como diz o povo, né? Algo errado não está certo nessa história, né? E é aquilo que vocês estão falando mesmo. A verdade é que não havia como condenar Paulo. Não tinha prova.
Paulo estava num tribunal romano, e a nossa legislação, a nossa justiça, ela advém daí, sabia? A nossa democracia vem disso aí, dos conceitos que vêm do mundo greco-romano, a nossa justiça. Então tem que ter prova, tem que ter testemunha, tem que ter processo, tá? Por outro lado, ele não podia soltar Paulo, porque os judeus já estavam em temperatura. Sabe quando a panelinha já está ali, o leite já esparramou, já esparramou. Então ele não podia soltar Paulo também, porque se ele soltasse Paulo e falasse inocente, ia estourar uma revolta em Jerusalém. E ninguém queria isso, né? Ninguém queria isso. Então o que ele faz? Que não tem solução, já está resolvido. Foi isso que o Félix disse, o que não tem solução já está resolvido. Deixa ele aí. E Paulo ficou, então, injustamente ali, preso, né? Ficou em banho-maria. Mas havia mais um detalhe aqui, que o texto vai mostrar daqui a pouco. Félix queria ganhar um dinheirinho com a situação de Paulo, tá? O próprio Paulo era pobre, mas Félix sabia que havia pessoas em Cesareia capazes de ajudá-los. Lembra quem morava em Cesareia? Filipe. Tinha as 4 filhas profetisas, aquele sujeito que saiu evangelizar por causa da perseguição, evangelizou eunuco, foi teletransportado, né? E foi subindo pelas cidades litorâneas até se estabelecer em Cesareia. Filipe estava ali, tinha uma igreja estabelecida. E o Félix sabia disso. Félix provavelmente sabia, porque Paulo vai citar isso no capítulo 24, 17, que Paulo tinha juntado uma grana boa com as igrejas gentílicas para levar oferta para a igreja de Jerusalém. Então, Félix viu aquele prisioneiro e viu uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Então ele começou a chamar Paulo para conversar. E nessa conversa, ele queria que surgisse essa oportunidade de Paulo pagar, né? E os historiadores dizem que Félix só fazia isso com outros prisioneiros. E era comum isso acontecer, apesar de, como eu falei para você, que o sistema romano era muito rigoroso, né? Mas quando Félix chamava Paulo para conversar, para pedir dinheiro, sabe o que Paulo fazia? Pregava. Pregava o evangelho. Olha o que está em Atos 24, 25. Mas, quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse: Agora pode ir. Quando eu puder, chamarei você de novo. Gente, esse Paulo não é fácil não, né? Ele estava preso, o sujeito chamava ele para subornar, ele começa a pregar. A Bíblia, a gente às vezes perde muita coisa da leitura da Bíblia, porque é um texto antigo e ele é muito resumido e condensado. Então, uma das dicas para a gente ler a Bíblia é a gente se atentar aos detalhes mesmo. E nesse versículo aí só, a gente tem a pregação de Paulo para Félix, né? Note que versículo 25 aí, né? Olha, ele começou a falar de uma vida correta, dia do juízo final e domínio próprio. Então, a pregação de Paulo para Félix foi de justiça, né? Ele começou a pregar para Félix sobre justiça, que era uma coisa que Félix não seguia, porque Paulo estava preso ali injustamente e queria o quê? Dinheiro, tá? Paulo pregou para Félix sobre domínio próprio. E é interessante a história desse Félix com essa esposa dele, Drusila, porque dizem os historiadores que ele arrancou ela de um outro casamento. Que ela era muito linda, tinha 14 ou 16 anos de idade, casada com o rei de Emesa, ele pegou e, não, vai ser minha, né? E estava agora casado com ela. Então ele era uma pessoa que fez isso inflamado pela paixão. E Paulo prega o que para ele? Sobre domínio próprio, tá? Paulo prega também sobre o juiz de Deus. Ó, se você não é um bom juiz, Félix, tem um que é. E ele vai julgar todos nós lá no final, né? Só que daí quando chegava nessa hora da conversa, Félix tinha medo, porque ele sabia que ele estava fazendo errado, aí ele mandava Paulo embora. Não, Paulo, vamos conversar outra hora, tá? Então, Paulo teve outras oportunidades de falar com Félix sobre esses assuntos morais e espirituais, e a verdade é o quê? Que Félix não se arrependeu das suas maldades, tá? Dessa forma, então, o apóstolo Paulo ele fica detido em Cesareia por cerca de 2 anos, injustamente, tá? E ele tinha alguma liberdade em Cesareia, ele podia receber visitas
das pessoas e de amigos, tá? Desse primeiro ponto, Paulo diante de Félix, quais as explicações que a gente pode pensar? Eu quero provocar vocês com algumas ideias aqui. A primeira delas é a seguinte, gente. Eu não sei o que falaram para você aí, ou que estão falando para você, mas a verdade é a seguinte. Crente também sofre. Viu? Crente também sofre, tá? Crente também sofre injustiça. Crente passa por situações difíceis. Crente enfrenta forças maiores que ele mesmo. Tá bom? Então, na vida, a gente vai enfrentar esse tipo de coisa que Paulo enfrentou. Se Paulo, que é Paulo, enfrentou, por que a gente não vai enfrentar? Né? Então, não tem na Bíblia nenhuma promessa de que a gente não vai passar por aflição. Olha, se converta a Jesus que seus problemas acabaram. Não é assim? Seus problemas acabaram, a sua vida vai se transformar no mar de rosas. Se começou a complicar, você determina aí, amarra aqui, pega umas cordas espirituais, amarra tudo, acabou. Não, gente. Aliás, às vezes a gente se torna crente, a gente arranja mais encrenca ainda, com o inferno inteiro, né? Se você quiser ser um crente verdadeiro mesmo, você vai ter lutas. Não há promessa de que não passaremos aflição. Essa promessa de que a gente não vai passar aflição, ela é feita para o futuro, para o céu. Quando você for para o céu, aí não vai ter mais mesmo aflição. Mas enquanto vier aqui, a gente tem aflição. Qual que é a promessa? A promessa está ligada com a visão de Paulo. Você lembra que Paulo estava lá? Volta um pouquinho a cena. Paulo estava preso lá em Jerusalém. Os judeus queriam matá-lo. O que aconteceu à noite? Quem que apareceu para ele à noite? Jesus, né? Provavelmente foi Jesus. E o que foi dito a ele? Tenha coragem, né? E o texto diz assim, que apareceu ao lado dele. Então, essa é a promessa para nós. Que a gente vai sim passar por aflições, mas Deus vai estar do nosso lado. A gente vai ter companhia, tá? E a gente não atravessa o vale da sombra da morte sozinho. Deus está conosco. Então, crente passa sim por problema, mas passa com Jesus. Passa com a presença de Deus. Passa com o pastor que está ao nosso lado, tá? Outra coisa importante que eu acho interessante a gente aplicar aqui é que circunstâncias difíceis não impedem a pregação do evangelho. Veja que circunstância difícil que Paulo estava. Paulo estava preso e ele continuou pregando a palavra de Deus. Isso é uma coisa que você vai ver daqui a pouco mais vezes acontecer. Então, o que significa isso para a gente? Nós vamos passar problemas? Vamos. Nós vamos enfrentar, muitas vezes, problemas que vão colocar limitações na nossa vida. Mas a lição é, nunca deixe de pregar o evangelho. Não permita que os problemas impeçam você de pregar e de testemunhar o evangelho. E quando a pessoa for ouvir você pregar, ela pode se comportar até como Félix e a esposa dele, Drusila, né? Que perderam a oportunidade de serem salvos. Mas Paulo fez a sua parte, tá? Então, faça sempre a sua parte. Às vezes a gente fica pensando outra pessoa, mas eu preguei o evangelho, a pessoa me xingou, falou que eu sou fanático e tal. Você fez a sua parte, né? Agora é ela com Deus. Paulo, então, agora está diante de Festo. A narrativa caminha, tá nos textos bíblicos, tá? O que acontece? Félix deixou Paulo 2 anos preso e Félix cumpriu o tempo dele. Ele foi substituído por Festo, Pórcio Festo. E quando Félix saiu, ele quis agradar os judeus, de acordo com Atos 24 e 27, e deixou Paulo preso. Quer dizer, então veja só, o comandante Lísias deixou a encrenca para Félix. Félix deixa a encrenca para Festo. Falou, vou deixar você preso, quem está chegando que resolva. Então, Festo que resolva. A gente sabe pouquíssima coisa sobre Festo, tá? Esse governador. A gente só sabe que ele morreu depois de 2 anos e não ficou muito tempo. Mas o fato é que esse Festo entra e ele está sob a mesma pressão política e a mesma mentalidade que Félix. E ele agora teria que decidir o destino do prisioneiro Paulo. Cesareia, a cidade que a gente está aqui, ela era a capital política da Judéia. Mas Jerusalém era a capital religiosa, tá? E Festo, então, ele é obrigado a ir para Jerusalém. Ele faz uma visita cordial lá
para as autoridades judaicas, para apaziguar, para afirmar o controle dele sobre aquele território. E nessa ocasião, os judeus não perderam a oportunidade de falar: e Paulo? Paulo está preso lá, né? E já apresentaram de novo aquelas conhecidas acusações contra Paulo. E pediram o seguinte: olha, Paulo tem que ser julgado aqui em Jerusalém, não como cidadão romano. Paulo tem que ser julgado aqui no nosso tribunal. Mas sabe qual que era o plano deles? Matar Paulo. Não era julgamento também. Eles queriam que Paulo, viajando, fosse morto no caminho. Quem sabe aqueles 40, né, que fizeram aquele voto, de certo estavam passando fome ainda, né, ou passando sede, depois de 2 anos, e nós temos que cumprir esse voto, né? E quem sabe esses 40 que não queriam agora fazer isso de vez? Então veja que mesmo depois de 2 anos de Paulo preso, os judeus mantinham a temperatura alta, mantinham o ódio contra Paulo, e isso passava o recibo para o quê? Paulo ainda era muito influente, mesmo da cadeia, né? Festo não permite esse deslocamento de Paulo e fala o seguinte: Paulo vai ser julgado em Cesareia, tá? Vamos ver como é que foi o julgamento de Paulo por Festo? Atos 25, versículos 7 a 8. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, e começaram a fazer muitas acusações graves, mas não conseguiram provar nada. Então Paulo se defendeu, dizendo: Eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. Então veja, novamente, aquelas acusações que eu já falei para você, é o mesmo teor, né? Mas sem provas. E Paulo rebate dizendo o seguinte: não existe nenhuma acusação verdadeira contra mim. Eu não fiz isso que vocês estão falando. Só que agora tem um detalhe. A maré estava começando a virar contra Paulo. E você percebe isso no versículo 9. Alguém lê? Atos 25, 9. Festo, querendo agradar os judeus, perguntou a Paulo: Você não quer ir a Jerusalém e ser julgado lá por mim a respeito destas coisas? Ou seja, Festo estava começando a ceder à pressão política. E fala para Paulo: quem sabe eu levo você para Jerusalém e você vai ser julgado lá, né? Então, aí a coisa começa a complicar para o lado de Paulo. A coisa estava em banho-maria, né? Paulo estava ali preso. Agora Festo está começando a dar sinais de que vai entrar no jogo dos judeus. E aqui a gente tem que começar a pensar do ponto de vista de Paulo, né? Que Paulo é esse aqui? É o Paulo que já havia enfrentado uma multidão violenta em Jerusalém. É o Paulo que já havia levado um tapa no Sinédrio. É o Paulo que já havia sido preso injustamente por 2 anos, enfrentado tentativas de suborno de Félix, e agora ele é confrontado com essa proposta traiçoeira de Festo. E é esse Paulo que enfrenta isso. Então essa é a última gota para Paulo. Paulo não aguenta mais, ele já perde a paciência. Então o que ele fala? Ele apela para o imperador. E Paulo, como um cidadão romano, ele tinha esse direito de apelar para ser julgado pelo imperador ou por um de seus representantes. Esse apelo, ele tinha o seu custo, né? Ia custar muita inconveniência, muitos desgastes, muita perca de tempo, como a gente vai ver na próxima aula, mas não restava outra alternativa, né? É só assim, apelando para o imperador, Paulo ia se livrar da vacilação desses governantes secundários, tá? Do ponto de vista de Festo, do governador Festo, quando Paulo faz esse apelo, Festo tem o mesmo alívio que os anteriores, né? Porque o Lísias manda Paulo para Félix. O Félix sai do cargo e fala: Festo, tá aí a encrenca, cuide. E Festo fala agora: ufa, agora é o imperador que vai cuidar desse sujeito. Festo também fala assim: bom, então você quer para o imperador, vai para o imperador. Já não era mais problema seu. Uma curiosidade só, você sabe qual que era o imperador aqui? Não, o Agripa vai vir depois, ele é o governador. Mas o imperador que está acima, Luísa, era Nero. Você sabe o que o Nero vai fazer depois? É ele que vai, lá na frente, colocar fogo em Roma, culpar os cristãos e inicia a perseguição violentíssima, né? Então, Paulo está apelando aqui para o imperador, e esse imperador já era o Nero, tá? O que a gente aprende aqui desse segundo ponto de Paulo diante de Festo? Eu acredito, gente, que a gente tem aqui muito da providência de Deus.
né? Você imaginou se Paulo não tivesse nascido cidadão romano? Ah, perdido, né, Luísa? Estava morto há muito tempo, né? Acho que na primeira, numa daquelas viagens missionárias, ele foi chicoteado e informou: ó, eu sou cidadão romano. E o pessoal fica todo preocupado, que não podia ser chicoteado, sem processo. Ali ele já tinha achado, né, como diz o povo na minha terra lá, achado o pai do rock, né? Esse aí achou o pai do rock. Eu não sei por que é esse ditado, mas quando o sujeito procura algo, né, tá procurando encrenca lá, que ele achou o pai do rock. Não sei, agora o contexto diz quem que é o rock, né? E por que que achou o pai do rock. Mas ali ele já teria achado o pai do rock, né? Então veja a providência de Deus, gente, né? Cidadão romano. E isso ajudou ele a cumprir a sua missão toda no livro de Atos. E você já pensou um pouco na sua vida? Nós estamos pensando aqui na vida do apóstolo Paulo, mas pense um pouco na sua vida. Porque você já pensou que aquilo que nós nos tornamos durante a vida, as nossas experiências, aquilo que nós vamos passando, vai nos preparando para aquilo que nós temos diante de nós? Aquilo que você vai se tornando durante a vida vai te preparando para a sua missão na vida. Isso é providência de Deus. As coisas que aconteceram com você, as positivas, as negativas, as doces, as amargas, vão formando você. E elas vão preparando você para você enfrentar a sua vida e a missão que Deus tem para você. A gente pode não ter as visões e sinais espetaculares que homens como Paulo tiveram sobre a providência divina, né? E Paulo viu ali Jesus e teve várias coisas que aconteceram. A gente pode não ter isso, mas nós cremos pela fé que Deus, na sua providência divina, a sua providência divina é absoluta e não pode ser frustrada. E tudo que a gente passa na vida, gente, nos leva ao cumprimento final da nossa missão. Então, por isso que a gente tem que aceitar a nossa história. Às vezes a gente fica brigando com a nossa história. Né? A gente fica, aquela época da minha vida foi assim e tal. Não há mais o que fazer, né? A gente pede perdão a Deus dos erros, a gente não gosta de ter vivido certas coisas, mas a gente tem que aceitar, porque aquilo foi nos formando, tá? Então, creia na providência divina. Então, agora sim, Luísa, nós vamos chegar diante de Agripa. Paulo agora está diante de Agripa. Na verdade, acontece o seguinte: depois de alguns dias, tá? Festo ainda era governador. Depois de alguns dias, o rei Agripa e a sua irmã Berenice passaram por Cesareia para cumprimentar Festo. Agora a pergunta de $1 milhão. Você tem ideia de quem seja esse Agripa? Esses dias alguém reclamou comigo, pastor, não vale, o senhor fica olhando as coisas fora da Bíblia. O senhor fica pesquisando as coisas que a Bíblia não fala, mas esse pessoal tem a história secular deles, né? E é interessante para dar contexto. Você tem ideia de quem seja esse Agripa? Ó, a dona Clícia já está. Eu vou responder antes que a dona Clícia responda. Né? A dona Clícia, ela já chuta pro gol, né? Ela pode estar no meio campo, mas o chute já vai pro gol, né? Então o goleiro tem que ficar esperto. Sim, dona Clícia, esse Agripa, olha só, vamos montar um gráfico aqui. E vocês vão abrindo daqui a pouco esses textos aqui. Eles vão voltar aqui daqui a pouco. Esse Agripa, esse é o nosso sujeito, tá? Nós vamos falar dele. Esse Agripa era Herodes Agripa II. Até aí, né? Filho de quem que ele era? Ele era filho de Herodes Agripa I, que foi o sujeito que matou o apóstolo Tiago, em Atos 12:2. Foi o sujeito que aprisionou o apóstolo Pedro para matá-lo. Foi um anjo que teve que livrar Pedro da cadeia. E foi o sujeito que foi comido por vermes. Então é pai desse aqui. Herodes Agripa II, por sua vez, além de ser filho de Herodes Agripa I, sabe de quem que ele é neto? De Herodes o Grande. Que foi quem matou as crianças menores de 2 anos em Belém e nos arredores a fim de matar a Jesus. Lá em Mateus 2,16. Tá? Agripa, você acha que está bom, né? Você acha que está ruim, como diz aquele ditado, está ruim, vai ficar pior. Agripa, ele tinha um relacionamento de incesto com a sua irmã Berenice.
tá? Então ele tinha um relacionamento incestuoso, era esposa e irmã. Berenice, que por sua vez era também irmã de Drusila. Lembra de Drusila? Então Drusila é irmão de Herodes Agripa II, Berenice, e Drusila, por sua vez, era esposa de quem? De Félix, que foi o primeiro governador que manteve Paulo na prisão. Você percebeu agora que estava tudo em família? Família, né? Parece máfia. Ó, a família aqui nós temos. E Paulo está na mão desse povo, gente. De um povo que tem um amplo currículo contra o cristianismo. De matar cristãos e tal. Já vem de família. O Herodes Agripa, que é chamado de Agripa aí. Herodes Agripa II e Berenice ficam lá alguns dias, de acordo com Atos 25:14, eles ficam lá em Cesareia com Festo alguns dias. Provavelmente Festo levou eles para passear na cidade, né? Levou nos restaurantes para comer, aqueles lugares pomposos e tal. Depois talvez já tivesse começando a acabar o assunto, já começou, sabe que a visita fica em casa há muito tempo? Já não tem mal o que conversar? Já não tem mal o que mostrar? Ainda mais Itatinga, né? Itatinga você mostra só, vamos lá ver a igreja, né? E o que você vai mostrar? Já mostrou a serra, já mostrou a cachoeira. E aí, Festo provavelmente falou: eu estou com um prisioneiro aqui, chamado Paulo, né? E o Agripa com a Berenice eram judeus, e Agripa tinha um conhecimento do judaísmo que o Festo não tinha. E além disso, fica claro aqui no texto que Festo queria explorar a Paulo, usando como motivo de entretenimento para Agripa e Berenice. Então, eles querem agora ouvir a Paulo. E no dia seguinte, Agripa e Berenice vieram ostentando. Você imagine a reunião. Eles chegaram com exibicionismo, pompa, com chefes do exército, chefes militares, homens importantes da cidade. Vamos ver Atos 25, 23 e 24. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande cerimônia e pompa. Entraram na sala de audiências com os chefes militares e os homens mais importantes da cidade. Festo mandou que trouxessem Paulo e disse: Rei Agripa e todos os que estão aqui, vejam este homem. É contra ele que todos os judeus, tanto daqui como de Jerusalém, estão fazendo acusações diante de mim. Eles insistem em dizer que este homem deve morrer. Então você tem essa pompa, esse espetáculo armado para a diversão daquele povo. Do outro lado você tem o apóstolo Paulo algemado, prisioneiro por pregar o evangelho. Com um detalhe importante: Paulo não tinha apelado a César? Então aquele julgamento não valia nada diante de Agripa. Era só uma audiência informal. Ela não poderia resultar na liberdade de Paulo. Mas Deus tem um propósito para tudo, seria importante oportunidade de Paulo testemunhar a respeito do Evangelho. E a partir do capítulo 26 de Atos, nós temos o último grande discurso do livro de Atos, e ele é retratado cuidadosamente, mostrando de maneira intensa e comovente os sentimentos do próprio apóstolo Paulo. É longo, eu não vou ler aqui, você vai ler em casa, mas Paulo começa a discursar diante de todos. Paulo, ele fala a respeito da sua vida pessoal, né, em Atos 26, de 4 a 11. Depois ele fala do testemunho da sua conversão. Ele conta a história da sua conversão, como Jesus o chamou para ser apóstolo e pregar o evangelho. E Paulo também fala do seu ministério, do 19 ao 23. E ele foi obediente, como testemunha da salvação. E ele fala que o evangelho é centrado, e o ministério dele na ressurreição de Cristo. Tá? Então, isso é detalhado, é falado cuidadosamente. Toda essa seção do texto é dita cuidadosamente por Lucas. E quando Paulo fala da ressurreição de Cristo, Festo interrompe a Paulo. Olha o que ele fala em Atos 26, 24 a 26. Quando Paulo estava se defendendo assim, Festo gritou: Paulo, você está louco. Estudou tanto, que acabou perdendo o juízo. Paulo respondeu: Eu não estou louco, Excelência, estou em perfeito juízo e digo a verdade. Eu posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem, porque tenho a certeza de que ele conhece todas essas coisas muito bem, pois não aconteceram em nenhum lugar escondido. Quando Paulo estava falando de ressurreição, Festo falou: você está louco. Versículo 24.
Paulo, você está louco, você estudou tanto que você perdeu o juízo, né? E note que não é assim que muita gente trata a gente. Você está louco, você começou a mexer com a igreja agora? Nossa, você está louco, né? Você está lendo Bíblia agora? Não é assim? O homem natural não entende, não aceita as coisas de Deus. É o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 2,14. O rei Agripa, um mero curioso sentado ali, ele foi desafiado por Paulo a crer no evangelho. Paulo foi montando o discurso dele, a defesa dele, e no final Paulo joga a bola para Agripa, né? Você não crê que dos profetas, Agripa? E olha o que Agripa responde em Atos 26, 28. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Por pouco me persuades a fazer cristão, né? Essa expressão aí no grego, por pouco, ela pode ser traduzida por tempo ou quantidade. Então, não é como se Paulo estivesse quase convencendo a Agripa, tá? Até porque cristão era um termo sarcástico naquela época, pejorativo. A melhor tradução desse texto aqui é na NVI. Traduz assim: então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a me tornar cristão? E a ideia era essa: você está achando que em 10 minutos, aqui em 20 minutos, isso vai fazer eu tornar cristão? E não é assim que muita gente fala para você? Você vai falar de Jesus, tá querendo me evangelizar? Está querendo que eu fique crente? Não é? Vai vendo, gente, que a gente acha que a coisa está distante, mas está perto da gente. Em seguida, Agripa se levantou com todos os outros e se retiraram do lugar. E o discurso de Paulo era muito contundente, era muito intenso, tirou o ar de diversão daquele encontro jocoso. E, na verdade, quando eles saíram dali, eles, na verdade, deixaram a salvação atrás de si. E, embora eles não fossem convencidos ou convertidos, eles ouviram um grande homem dizer a verdade. E ao final daquilo, eles começam a conversar e eles concordam que Paulo era inocente de qualquer crime. Paulo era inocente. E Agripa mesmo chegou à conclusão que Paulo não deveria estar preso. Mas como ele apelou para o imperador, né? Atos 26, 31 e 32. E saíram, comentando: este homem não fez nada para merecer a morte, nem para estar preso. Então Agripa disse a Festo: ele já podia estar solto, se não tivesse pedido, para ser julgado pelo imperador. Concluindo, gente, destaque-se aqui no julgamento de Paulo duas coisas que eu quero colocar para vocês. Primeiro, providência de Deus, né? E a coragem de Paulo. Providência de Deus na conversão de Paulo já foi profetizado ali, que Paulo haveria de testemunhar perante reis e governadores a respeito de Cristo. E Paulo fez isso no seu julgamento. Paulo está fazendo isso. Outra coisa, a coragem de Paulo. Porque mesmo diante de ameaças de morte, críticas, ironias, prisão, Paulo não cedeu. Ele foi fiel a Jesus e à sua missão. E esse é um grande exemplo para a gente, diante das injustiças que a gente sofre, diante das perseguições que a gente possa experimentar por causa da nossa fé. E aqui ganha todo um contexto o que Jesus falou lá em Mateus 10, 32, 33, que diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então eu quero reservar esse finalzinho para você falar alguma coisa. A pressão de você falar que você é cristão ou não, dependendo de onde você vá. No convívio de dia a dia, de repente, você está conversando, mas você é cristão? Aí você, sim, mais ou menos. E ele não, né? É um exemplo, né? Paulo é exemplo e vai continuar sendo exemplo. Vamos morrer, descer a sepultura e o testemunho dele vai continuar. E o nosso? Exatamente, né? Um exemplo de alguém que aguentou firme a pressão, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil. Não A é pressão existe ainda, né? E quando Na você sociedade. falou em relação a bênçãos, a vitórias, a glória, tudo isso, é o evangelho que foi pregado, entre aspas, para mim, por exemplo, entendeu? E a vida do cristão não é assim. Quando você fala nesse mundo tereis aflições, opa, O evangelho que pregam por aí é que a gente está numa constante de alegria, né? E nunca vai ter problema, né? Claro que a gente vai ter vitórias, vai ter bênçãos, vai ter momentos que a gente vai estar no topo da montanha mesmo.
Mas a gente não vai pular de topo em topo de montanha, né? Vai ter os vales, né? Essa é a verdade, né? Vai ter os momentos e Deus vai estar com a gente, né? A gente tem que estar sempre preparado para os momentos que Deus dá a oportunidade da gente falar. E, por exemplo, Paulo era uma situação complicada, ele estava diante de líderes religiosos e ele não teve medo de falar, porque aquele líder podia dizer assim, não, mate ele. Então eu achei muito interessante essa parte de saber que ele não ficou com medo, ele foi e ele fez o que era destinado a ele fazer, né? Uhum. E é um exemplo mesmo que a Luísa falou, né? Eu acho muito interessante isso, porque teve um navio que afundou um tempo atrás, não teve? Um barco? E aí foram investigar, diz que o capitão foi o primeiro que pulou. Não teve? Teve aí não sei se foi na Itália. O primeiro que saiu do navio, foi o capitão. E tem uma regra, né? Que o capitão tem que ser o último. Se você está no navio, cadê o capitão? O que nós vamos fazer? O capitão já pulou faz tempo, né? O capitão já está lá na terra. E essa é a mesma ilustração, né? Você sabe que o capitão não pulou do navio, né? Ele podia ter pulado, né? A história podia ter sido outra, né? Mas não, deixou esse exemplo de coragem, como também foi de Jesus, né? Então que a gente guarde esse exemplo na nossa semana. E a semana que vem, se Deus quiser, a gente termina a nossa viagem em Atos.